Fala pessoal, good morning, muito bom dia a todos vocês, uma ótima segunda-feira aí para todo mundo aí, mais uma semana começando, né? E desejo aí para você muito aprendizado e quando estamos falando de inglês, então, por favor, vem aqui comigo, pega um cafezinho aí e vamos aprender um pouquinho aqui com o Café com Gramática, beleza? E espero que você tenha visto a aula da semana passada, da sexta-feira, tá? Da semana passada, porque essa vai ser uma continuação, ok? Então vamos lá. Na sexta-feira passada, eu falei que a gente precisa prestar atenção nos pronomes, né? Como falou, eu, você, ele e ela. Mas, então, quando a gente está falando de inglês, né? A gente precisa prestar atenção na estrutura. E quando eu tenho a palavra ele ou eu tenho a palavra ela, o ele pode ser meu pai, né? Por quê? Porque ele é masculino e singular. Meu pai é um só, masculino, né? E também singular. Então, é por isso, tá? Que eu falo para vocês prestarem atenção na estrutura, certo? E não só traduzir a palavra e pronto, tá? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? E eu tô trazendo, o que eu não fiz na semana passada, foi trazer alguns exemplos, tá? Vamos lá então. Então, na sexta-feira passada eu também falei para vocês sobre esses outros dois pronomes aqui, o we e o they, certo? Lembra deles? Então, eles são o we aqui, então sempre quando eu estou incluso, né, na conversa, então nós, beleza? E o they quando eu não estou incluso na conversa. Então, lembrando que o they ele serve para eles ou elas, tá? E quando também, por exemplo, você tem um grupo aí de homens ou tem grupo de mulheres, ou homens e mulheres, eu vou me referir a eles, tá? Assim como no português, como o they, beleza? Então vamos lá. Como eu falei para você, a gente precisa prestar atenção na estrutura, tá? Então vamos lá comigo, ó. Repeat after me. His father likes to drink beer. His father likes to drink beer. Legal, teacher, você ensinou pra gente que esse S aqui, ele precisa vir no primeiro verbo, certo? Logo após, então, o sujeito aqui, né? O que a gente chama de subject. Legal, é isso aí mesmo. Então, você falou que a gente precisa usar quando é he ou she, mas eu não tô vendo nenhum he aqui. Sim, você não está vendo a palavra he, mas você está vendo his father. O que seria his father? Você já viu a aula também lá de possessivo, né? Então, o pai de quem? O pai dele. Então, em termos de estrutura, o que é o pai dele? He. Ok? Você viu que legal? Então, a gente vai usar a mesma estrutura. His father likes to drink beer. Vamos lá para a próxima aqui, então. Ó. My mother doesn't want to work today. My mother doesn't want to work today. Então, mesma coisa. Não tem o she aqui. She doesn't want to work today. Estaria correto? Sim, completamente correto. Porém, imagine só. Eu estou começando uma conversa, tá? Daí, do nada, eu falo assim, she doesn't want to work today. Imagine isso em português. Ela não quer trabalhar hoje. Tá, eu entendi que ela não quer trabalhar hoje, mas quem? Quem é ela? Beleza? Então, às vezes, eu vou precisar usar um nome, beleza? Então, não é toda hora que eu preciso aqui, que eu tenho que usar o he ou she. Vamos lá continuar aqui, então. Então, my mother doesn't, e não my mother don't, ok? O próximo aqui, esse já é uma pegadinha, tá? Eu penso assim, ó. My mother and my father, né? Legal. O my mother aqui, então, é she, certo? E o my father, he. Legal. Então, eu tenho she mais o he aqui, que então é eles, né? Então, vira they, beleza? Legal. Então, o que acontece é ver o que geralmente acontece, tá? Com os alunos, que eles veem aqui o my mother e já automaticamente eu venho aqui e coloco um S depois do verbo, mas não, tá? Se eu tenho my mother e my father, são duas pessoas. Então aí já não é mais he nem she, é they, beleza? E a última aqui, Brian, Carlos and I study in the afternoon. Ok? Mais uma vez, Brian, Carlos and I study in the afternoon.
Eu acho que você já deve ter percebido que eu sempre deixo I quando eu falo de várias pessoas, né? Ou de uma pessoa e depois eu me incluo, eu sempre deixo eu, tá? O I por último, tá? Isso é mais uma questão de educação, tá? A língua inglesa é uma língua educada. Beleza? Então, eu tenho o Brian e o Carlos e eu estou me incluindo então no grupo. Então, a partir do momento que eu me incluir, eu chamo isso, então, é nós, tá? Então, o they e o we, eles vão eles vão ter então a mesma estrutura do I e do you, beleza? Que você já viu lá na nossa primeira aula. Então, aqui eu tenho o we e não preciso colocar o Szinho aqui. Eu espero que você então tenha entendido um pouquinho melhor tudo isso aqui e espero você amanhã então para a gente dar sequência às nossas aulas, ok? Thank you very much, see you tomorrow, bye bye!